Seja muito bem-vindo aqui a essa aula. E antes mesmo da gente começar, eu preciso te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, é muito importante que você se inscreva. Logo abaixo do vídeo tem um sininho. Você pode ali ativar o sininho. Eu quero te pedir para você compartilhar essa aula. E é muito importante, como uma dose mesmo de motivação, sabe? Eu quero te pedir para que você deixe o seu comentário. É uma forma de eu saber que você esteve aqui. Então, logo abaixo do vídeo tem uma área de comentário que você pode deixar ali o seu comentário. E se você não souber nada do que escrever, tiver sem ideia, só escreva que eu estive aqui. Assim eu vou saber que a minha entrega, que está vindo aqui, ó, da minha vida, da minha vivência, do que eu estou compartilhando com você aqui, está valendo a pena para você. Está fazendo sentido para você se encontrar, para você melhorar a sua vida, para você construir novos caminhos, construir uma nova jornada. E vamos para a aula de hoje. É a aula de hoje. Bom, você tem dinheiro guardado, talvez uma reserva de emergência ou talvez um pouco de um extra do salário. E o que você faz com ele? Você coloca na poupança porque é seguro, você pensa que não vai perder, ou que se colocar em outro lugar é arriscado. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Enquanto você dorme tranquilo, achando que está protegido, o seu dinheiro está perdendo valor todos os dias, porque a inflação ela está comendo 5, 6, 7% ao ano. E a poupança rende menos do que isso. O seu seguro é uma ilusão, é um ladrão lento que te rouba a liberdade financeira. Então, bem-vindo à aula 15 e hoje eu quero falar sobre um sabotador que se disfarça de prudência. O medo de perder ou a aversão a risco. O impulso que te faz escolher a estagnação segura ao invés de um crescimento potencial. E aí, o que acontece? Vai te deixando cada vez mais pobre em termos reais. Se você evita investir como o diabo foge da cruz, justificando não quero arriscar. Então, essa aula é um chamado para você, é um alerta. Porque o risco real não é o mercado. O risco real é a inércia que te condena a uma aposentadoria miserável. Entenda o seguinte, a aversão ao risco, ela não é racional, é biológico. O psicólogo, que é Daniel Kahneman, ele teve o Nobel de Economia, ele chamou isso de viés do perdedor. O nosso cérebro odeia perder 2 vezes mais do que ama. Né? Então, entenda que o seu cérebro ele não quer perder. É isso que você tem que entender agora. E eu quero que você fique comigo aqui porque o que eu vou compartilhar aqui hoje foi o que me fez virar a página na minha vida. Porque eu também deixava o meu dinheiro na poupança. Então, o nosso cérebro, ele odeia perder muito mais do que ele ama ganhar. Então, nós temos uma questão aqui que é como dizer o seguinte, perder R$100 dói muito mais do que ganhar R$100. Isso vem da evolução. Para os nossos ancestrais, perder comida ou um abrigo era uma coisa fatal. Ganhar um pouco era bom, mas perder o que tinha era desastroso. Hoje, isso se traduz nas nossas finanças. O que você faz? Você evita qualquer
possibilidade de perda, mesmo que o ganho potencial seja maior. Para muita gente, na poupança se sente seguro porque não perde. Mas você perde a inflação. Você perde o aumento silencioso dos preços, que ele toma o poder de compra. Se a inflação é 6% ao ano e a poupança rende 4%, após o seu imposto, o seu dinheiro, você já perdeu 2% em reais por ano. Em 10 anos, a metade do seu valor sumiu. Então, esse medo, ele te leva a decisões que são irracionais. Você deixa o dinheiro parado, achando que é conservador, mas o conservadorismo sem crescimento é um suicídio financeiro. O risco de não investir é muito maior que o risco de investir bem. As raízes são profundas. Primeiro, a educação conservadora é um ponto aqui, porque muitos de nós crescemos ouvindo: não mexa no que está quieto, guarde para o dia ruim. Pais que sofreram perdas, tipo uma crise, um golpe, eles transmitem esse trauma para os filhos. O dinheiro é para proteger e não para crescer. E isso cria uma identidade do guardião cauteloso. Mas você fica paralisado. Um outro ponto é a falácia da segurança absoluta. Você acredita que existe um lugar sem risco, mas não existe. A poupança tem um risco da inflação. O emprego tem um risco da demissão. A vida tem riscos. Evitar risco não te protege. Muito pelo contrário, te deixa vulnerável de uma forma diferente. Um outro terceiro ponto aqui é o medo emocional da perda. Perder dinheiro dói no ego. Eu sei disso. É uma ferida na autoimagem. Investir exige tolerar volatilidade. Ver o saldo cair temporariamente. Seu cérebro prefere a dor previsível da estagnação à dor imprevisível da flutuação. Esse sabotador te mantém na zona de conforto da mediocridade, onde você não perde, mas também não ganha. Os sintomas da aversão ao risco, eles são bem familiares para quem prioriza a segurança. Porque o sintoma número 1 é a fidelidade à poupança. Todo o dinheiro extra vai para a caderneta. É garantida pelo FGC, mas você ignora que o FGC protege até 250 mil por CPF. A inflação não. Então você se apega à garantia nominal, esquecendo o valor real. Sintoma número 2. Você evita qualquer volatilidade. Você ouve investimento e pensa cassino. E aí você evita ações, fundo, até o tesouro pré-fixado. Você prefere coisas seguras, mesmo que rendam menos que a inflação. O seu portfólio é 100% conservador, zero de crescimento. O sintoma número 3, a justificativa da fase da vida. Do tipo, agora não é hora de arriscar que eu tenho família. Quando os filhos crescerem, aí eu invisto. Você adia o risco para um futuro indefinido, ignorando que o tempo é aliado do crescimento composto. Um outro sintoma, número 4 aqui, é o pânico em quedas de mercado. Quando a Ibovespa cai 5%, você vende tudo ou evita comprar. O medo te domina, mesmo sabendo que mercados sobem a longo prazo. Você reage à dor imediata e não à oportunidade, porque o custo é devastador. Suponha que você tem 10 mil reais na poupança a 4% nominal, com a inflação de 6%. Aí, o que acontece? Em 10 anos, você perde pelo menos R$ 4.500. Se você investir num fundo diversificado a 8% real, você teria 21 mil no mesmo prazo.
Ou seja, você teria um ganho de 11.500. Agora multiplica isso aqui por décadas. Você perde milhões. O risco da pobreza é maior que o risco da perda temporária. Então, entenda o seguinte: vencer o medo exige uma exposição gradual. E assim como eu fiz em todas as aulas, nessa aula eu vou te entregar 4 passos para você transformar a aversão em estratégia equilibrada. Então vamos lá. O primeiro é eduque-se. Anota isso. Eduque-se sobre o risco real. Entenda? É o mito da perda total. Você precisa listar os seus medos. Então liste os seus medos. Pesquise fatos do tipo... Vou falar do meu aqui, né? A diversificação reduz riscos. O histórico mostra que os mercados se recuperem. E aí você calcula. Quanto eu perco com inflação versus quanto eu ganho de investimentos? Você precisa começar a substituir o medo por números. E aí é muito bacana você criar um relatório de riscos que são reais, para ver que quando você tem um risco maior, você sai da inação. O passo 2 que eu fiz foi que eu comecei com risco zero. Eu comecei no Tesouro Selic. Entrei no mundo do investimento saindo da poupança. Porque o Tesouro Selic, ele já rende mais do que a poupança. Então, meu passo ali foi tirar o dinheiro da poupança e botar no Tesouro Selic. E aí eu comecei a construir confiança de que investir não era nada assustador. E aí, aos poucos, eu fui migrando de forma lenta para os fundos mais rentáveis. O terceiro passo foi adotar um portfólio de pirâmide, que é a diversificação gradual. Então você pode construir um portfólio em camadas. Vou trazer uma sugestão. 70% pode ser o conservador, Selic, CDB. 20% você põe no moderado, fundo, índice, e 10% no agressivo, que são ações individuais. E aí você pode ir aumentando em porções superior a cada 6 meses, conforme a sua tolerância cresce. Você vai monitorando mensalmente, não olha para isso todos os dias, evita o pânico das flutuações de curto prazo, porque isso vai equilibrar a segurança com o crescimento e você vai provando que risco controlado gera retorno. Um quarto passo é você criar um fundo de tolerância ao risco. E aí você tem que celebrar quando você recupera, quando você tem uma reserva. Vou te dar um exemplo para isso, contando como foi para mim aqui. Reserva de 500 a R$1.000 para um experimento de risco. É um experimento. Você vai investir em algo bem volátil e observa quando cai. E aí lembra o seguinte, a queda é temporária, mas quando subir, celebra. Você pode manter um diário para isso, do tipo dia X ou no mês X eu perdi 5%, mas como isso é um plano de longo prazo, isso treina sua mente a ver as quedas como oportunidades e não como catástrofe. Com o tempo, o medo diminui e o crescimento aumenta. E esses passos te levam da paralisia para o equilíbrio, onde o risco ele se torna um aliado e não um inimigo. Entendeu? Entenda o seguinte, a poupança ela te dá segurança falsa. É bem isso que acontece. Só que ela te rouba o futuro. O risco inteligente não é apostar, é se posicionar. Mas é se posicionar para um crescimento inevitável.
Você não precisa ser um aventureiro para investir. Você precisa ser realista. O maior risco é deixar o dinheiro parado enquanto o mundo avança. E isso é a nossa aula 15. O desafio de hoje é você transferir, nem que seja R$100 que está lá na sua poupança, para um Tesouro Selic. Se você está pronto para trocar o medo por estratégia, escreve aqui nos comentários. O meu dinheiro trabalha para mim. Amanhã eu quero atacar um outro sabotador, que são os gastos invisíveis. São aquelas pequenas assinaturas que sangram a sua riqueza sem você nem notar. Agora, se essa aula aqui te fez questionar a sua segurança, por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações, compartilhe com alguém que está preso nessa ilusão da poupança. E lembre-se, proteger o que você tem é bom, mas crescer o que você tem é essencial. Nossa, essa aula lembrou do meu primeiro passo, meu primeiro investimento. Como eu tinha medo. Porque eu cresci num ambiente que quando tinha alguma coisa, a poupança era o melhor lugar. Como eu tinha medo, muito medo de investir e de perder o meu dinheiro. E quando eu dei esse primeiro passo, quando eu fui vendo os resultados ali, meses comparando, porque aí eu criei uma tabela que eu comparava, se o meu dinheiro estivesse na poupança, ele tinha rendido tanto, e aqui está rendendo tanto. E aí foi me dando segurança, e inclusive foi assim, as primeiras grandes conquistas. Eu me lembro que a minha primeira casa foi assim, a compra. Resultado do que eu fui acumulando ao longo do tempo. E esse passo ele é importante. Mas sabe uma coisa? Não foi conversando com a minha mãe, com meu pai, com meu padrasto, com a minha tia. Não foi conversando com os meus amigos que eu aprendi a investir. Não foi conversando com os meus parentes. Porque a grande maioria deles não sabe nada sobre isso. Foi buscando conhecimento. Só que mais do que isso, foi fazendo parte de um grupo em que as pessoas estavam fazendo essa jornada. E caminhar com pessoas que estão nessa jornada faz com que eu me sinta mais seguro, faz com que eu não me sinta sozinho nas minhas escolhas. E isso me mantém de pé. E é engraçado porque teve momentos que eu deixei de caminhar nesses grupos. E nesses momentos, a minha vida piorou demais. Quando eu parei, quando eu achei que eu não precisava mais. Eu digo que a minha soberba fez com que eu visse com clareza que se eu quero construir riqueza, eu preciso me alimentar de riqueza. Eu preciso andar com quem está buscando isso. E é uma escolha difícil, né? É uma escolha difícil porque às vezes você tem que se afastar das pessoas que você mais ama. E aí você se torna o diferentão. Mas se você está realmente preocupado em cuidar da sua vida e das próximas gerações que virão depois de você, você vai ter que pagar o preço. Escolhe o seu, você vai pagar o preço de todo jeito. Você pode pagar o preço de continuar na pobreza absoluta e continuar nesse estado de sofrimento, sem dinheiro para nada, sabendo que no final da vida vai ser exatamente o sofrimento que seus pais vivem hoje. Ou você pode pagar o preço de construir algo diferente. Escolhe qual preço você quer pagar e seja feliz com ele, porque cada um
tenha a vida que merece, hoje e no futuro. Até a próxima aula.